Bueno, hoy día vamos a continuar viendo las maniobras que hemos visto en lo que es cateterismo de la vena yugular. Lo que nos falta es, en la vena yugular se puede poner un catéter avanzado, eh, que es el catéter de Schwann-Ganz. Es un catéter que mide presión en cuña de la arteria pulmonar. Obviamente es para manejo avanzado de patología cardíaca, pero para que vean que es una parte importante de la. Es decir, que no es una parte diferente solamente de la colocación de catéter venoso central. Y dos, vamos a ver lo que es el cateterismo de la vena subclavia. Es menos frecuente el cateterismo de la vena subclavia, obviamente, porque es más utilizado el cateterismo de la vena yugular, pero también es una alternativa importante. Entonces, primero vamos a ver la anatomía, que es de la vena yugular, seguido del cateterismo del catéter de Schwann-Ganz. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, doctor, sí ve. Sí, doctor. Ya, bueno. Para observar las venas subclavia y yugular interna, se retiran los grandes músculos ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. localizados por delante de las mismas, el pectoral mayor y el músculo esternocleidomastoideo. Aquí se encuentra la vena subclavia asomándose desde debajo del pectoral menor y discurriendo por debajo de la clavícula. Aquí se localiza la vena yugular interna con el músculo omoioideo al frente. Para ver dónde se unen estas dos venas, se retiran las clavículas. La vena subclavia discurre por encima de la parte anterior y plana de la primera costilla. El músculo escaleno anterior separa la vena subclavia de la arteria subclavia. La cúpula pleural se encuentra justo por detrás y por debajo de la vena subclavia. La vena yugular interna está ubicada por delante y lateral a la arteria carótida común. A cada lado, las venas yugular y subclavia se unen para formar las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Las dos venas brachiocefálicas discurren hacia abajo dentro del tórax, por detrás del manubrio. Para seguirlas, se retira la pared anterior del tórax como ya hicimos antes. Los pulmones y el pericardio también han sido retirados. Los extremos cortados de las dos primeras costillas se encuentran aquí y aquí. Aquí se localizan las dos venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda, uniéndose para formar la vena cava superior. La vena cava superior se ubica hacia la derecha de la línea media. Debido a ello, la vena brachiocefálica derecha es corta y discurre directamente hacia abajo, mientras que la izquierda es más larga y discurre bastante oblicua. La vena cava superior pasa directamente hacia abajo, entrando en el saco pericárdico aquí. A su izquierda se encuentra la aorta ascendente. Por detrás de la misma está la tráquea. La vena cava superior finaliza al entrar en la parte más alta de la aurícula derecha del corazón. La vena ácigos, que observaremos en un momento, se une a la vena cava desde atrás, justo antes de que la vena cava superior entre al pericardio. Entonces, ese es un recuerdo anatómico de lo que es la, la anatomía de la vena subclavia. Como ustedes ven, la vena subclavia está casi por detrás de lo que es la clavícula, pero solamente desde la parte media. Esto nos va a servir de reparos anatómicos para ver cómo se coloca el catéter venoso central. Veamos los videos de colocación de vía venosa central. Colocación del catéter central. Indicaciones. Contraindicaciones. Preparación. Técnica de colocación. Indicaciones. Monitoreo de la presión venosa central.
Uso de medicación endovenosa, hemodiálisis, resucitación de emergencia, catéter de Swan-Ganz. Contraindicaciones: infección en el sitio de la punción, trombosis venosa, coagulopatía. Preparación: para la preparación de la colocación de un catéter de Swan-Ganz, primero y principal, tenemos que tener en cuenta todas las normas de bioseguridad. La preparación del paciente consiste en un baño previo a la colocación con clorexidina al 2%, de ser posible, de ducha. Explicación por parte del médico a cargo del procedimiento que se le va a realizar al paciente o a un familiar directo según el estado clínico. El catéter puede ser colocado en la cabecera del paciente o en la sala de procedimientos. Se controlan los signos vitales del paciente durante todo el procedimiento. Se colocará en la cabecera del paciente la limpieza de la zona donde se hará la punción. Esta se realizará con alcohol al 70%, lavado con gluconato de clorexidina al 4% jabonoso, se enjuaga con gas estéril y agua destilada, y luego se colocará clorexidina alcohólica. Colocación de campos estériles, que tapen toda la camilla, y si es necesario, todos los equipos que estén cerca del paciente. Técnica de colocación. Para la colocación del catéter se va a utilizar la técnica de Seldinger. Vamos a hacer una pequeña infiltración con una aguja 48 con silocaína al 2% y vamos a su vez tratar de canalizar la vena con esta aguja. Una vez que tenemos canalizada la vena, retiramos la jeringa, vamos a pasar la cuerda guía o alambre y a través de la radioscopía vamos a ir evaluando el ingreso de la cuerda. Una vez que ya tenemos la cuerda colocada, retiramos todas las agujas y solamente vamos a dejar la cuerda guía. Acá estamos viendo a través del monitor en la radioscopía en qué posición ha quedado la cuerda.
Vamos a hacer una pequeña incisión con una hoja de bisturí número 11. Vamos a pasar a través de la cuerda guía el dilatador y el introductor. Lentamente vamos a hacer presión para ir dilatando, ingresando la camisa y el dilatador del introductor. Una vez que ya lo tenemos colocado, retiramos el dilatador y la cuerda de piano y solamente va a quedar la camisa, que posee una válvula unidireccional que no permite el reflujo de sangre hacia atrás. Lavamos la camisa con solución fisiológica. Tapamos la camisa con un tapón ciego. Vamos a poner a través de la camisa del introductor un catéter trifurcado de triple flujo para poder administrar a la paciente a través de este dispositivo soluciones, sueros o medicamentos. Lavamos todas las vías del dispositivo con solución fisiológica. Vamos a poner sobre la mesa quirúrgica el catéter. Vamos a usar un catéter de Swan-Ganz especializado que nos va a permitir medir el volumen minuto en forma continua. Vamos a lavar con solución fisiológica el trifurcado de alto flujo que vamos a poner en la vía lateral del catéter de Swan-Ganz. Este dispositivo va a permitir a la enfermera utilizarlo para la colocación de diferentes drogas. Lavamos todas las ramas del trifurcado para ya conectarlo al catéter de Swan-Ganz. Ahora vamos a sacar la funda protectora que vamos a pasar a través del catéter. Esta es la protección que va a permitir que el catéter durante toda la colocación esté protegido y no se infecte. Ahora vamos a probar si el globo que tiene en su extremo distal está en condiciones para ser colocado. Probamos que está en óptimas condiciones. Vamos a entregarle al operador que está ayudándonos en la colocación todo el ramillete que está en su extremo distal para que él conecte el transductor triple que ya está purgado, conectado a un suero heparinizado, presurizado 300 milímetros de mercurio. Ahí vamos a pasar la funda protectora para que el catéter no se contamine. Ahora el operador va a sacar todos los restos de burbujas que pueda haber, va a chequear y va a conectar el triple termistor que tiene el catéter. En este momento está conectando todos los cables para que podamos empezar la monitorización. Ya estamos lavando todo el catéter, estamos sacando los restos de burbuja y ahora vamos a ingresar a través del introductor el catéter de Swan-Ganz hasta 20 centímetros. Cuando llega a 20 centímetros, el operador retira todos los restos de burbujas y de sangre que pueda tener el sistema, lava con solución fisiológica, purga todas las tubuladuras y vamos a empezar con la colocación del catéter. A través del osciloscopio vamos a ver ingresar al catéter. Vamos a verlo pasar por aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y lo vamos a ver enclavar en la arteria pulmonar. Una vez que vemos, se desinfla el globito, se traba la funda en la camisa y se van a hacer 2 o 3 puntos para evitar que se retire o que se salga el introductor.
se realiza una cura plana con un apósito Tegader IV. Se sacan los campos y luego se realiza la curación que habíamos dicho. En el apósito Tegader lo que vamos a poner es la hora, la fecha en que fue colocado el catéter. Con tela adhesiva al hombro del paciente se va a tratar de fijar otra parte del catéter para que no se deslice. El médico cardiólogo evaluará las presiones endocavitarias que se han obtenido antes de que el paciente sea trasladado o al quirófano o a la sala de internación. Vistas a todo e qualquer médico ou médica que em dado momento precise ou queira avaliar medidas hemodinâmicas, tais como a PVC, saturação de oxigênio misto, débito cardíaco, ou que queira fazer infusões, né, de substâncias que são irritantes para as veias periféricas. Nesse caso, indica-se a punção venosa profunda ou central ou punção da veia subclávia. Essa experiência que eu trago aqui é oriunda dos 40 anos de lida cirúrgica e muito mais especificamente da minha experiência aqui no Hospital Universitário de Brasília, né, no HUB, de onde eu fiquei de 1998 até me aposentar em 2011, e lá a emergência recebe muitos pacientes críticos, clínicos, e as solicitações de punção são muito frequentes. E com isso eu fui melhorando a minha maneira de fazer o procedimento e avaliando os pacientes. É muito importante, há uma diferença bastante interessante entre aqueles cirurgiões que podem acompanhar os seus pacientes no pós-operatório, né, porque às vezes o serviço público, por questões funcionais, institucionais, operacionais, não permite, né, não dá oportunidade que o cirurgião acompanhe os seus pacientes no pós-operatório. Ele faz o procedimento num dado dia na emergência, passa o plantão, volta na semana que vem e às vezes perde esse acompanhamento, esse follow-up que é fundamental para sedimentar a experiência do cirurgião. É fundamental, né? Então, acompanhando os pacientes e os vendo complicarem, não ter um bom resultado dos procedimentos realizados, então, ajustando a técnica, eu há 20 anos faço a opção pela punção da veia profunda ou punção de veia central ou punção de veia subclávia por via supraclavicular, né? As teorias clássicas, o aprendizado clássico da punção da veia subclávia ou via central, o paciente em posição de Trendelenburg, né, cabeça mais abaixo, aí 10, 15 graus, e um coxim na região interescapular, e para fazer a punção por via infraclavicular. É claro que essa posição é muito incômoda, muito incômoda. Os pacientes, via de regra, são críticos, estão hemodinamicamente instáveis, têm dispneias, insuficiências respiratórias, idosos. Não é? Então, essa posição realmente é muito incômoda, a meu ver, não faz sentido. Não faz sentido. As minhas punções são feitas com o paciente semi-sentado e até sentado, dependendo da necessidade, e eu vou por trás dele e então
faço a minha punção por via supraclavicular. Né? A posição é muito confortável, o procedimento demora, às vezes demora, é um procedimento eletivo, eu não vejo espaço para punção de subclávia em urgência e emergência, e a posição do paciente, confortável, tranquilo, é fundamental para que ele colabore. Para que ele colabore. Né? Né? Então, quando vamos fazer essa punção venosa central ou punção de subclávia, veja bem, se vamos pela via supraclavicular, nós temos inúmeras veias. Né? Não só a sua veia subclávia nos oferece condições de chegar até a veia cava superior. Não. Várias veias, a maioria delas, jugular, tronco braquicefálico e outras veias tantas, nos permitem alcançar a veia cava superior e fazer e colocar o catéter que ofereça a possibilidade de avaliar os parâmetros hemodinâmicos e infundir substâncias irritantes, etc. Então, vemos que com a anatomia do pescoço temos muitas veias e a minha opção é por esse triângulo que une, que está entre as cabeças de inserção do músculo externocleidomastoideu. Né? Então, aí eu faço uma anestesia generosa. Temos que ter cuidado com o plexo braquial, que passa posteriormente, mas passa nessa região, e o paciente sentado até fica menos provável de atingir o plexo braquial. E as discussões com respeito ao seu lado esquerdo, ao seu lado direito, o preferencial. Né? Em função do ducto torácico linfático que, na maioria dos casos, drena para a veia subclave esquerda. Mas a anatomia mostra que a drenagem linfática vai para a subclave direita, subclave esquerda. Quando vamos fazer essa punção, temos que estar conscientes e alertas, né, para não causar essa lesão e formar um quilotórax, uma situação dessa natureza. Nós pedimos o paciente para fletir um pouco o rosto para o lado contrário ao que nós vamos fazer a punção, e nesse triângulo, então, fazemos uma anestesia generosa, tranquilamente, com muito tempo, enfim. Aí está o nosso paciente super confortável, fazemos sempre a asepsia e antisepsia bilateral, né, dos dois lados do pescoço, uma anestesia generosa, né, e vamos começar a nossa punção. Atrás do paciente, por via supraclavicular, fazendo um vácuo na seringa, isso é muito importante, e vamos caminhando devagarzinho. A punção, quando retraímos até o nível da pele e prosseguimos. Devagar, pausadamente, tranquilamente, sem correria. Vamos com o vácuo, olha, passamos perto, sentimos que há um vaso ali, artéria ou veia, o sangue apareceu em gotas. Agora sim. Agora obtivemos a punção de um vaso. Né? Vamos sempre comprovar que estamos na luz do vaso. Né? Aspiramos, introduzimos, aspiramos, introduzimos. E vamos passar o fio guia. Esse fio guia é fundamental, faz parte do procedimento. Esse fio guia vai nos nortear até quase o final do procedimento. Agora vamos tirando devagarzinho a agulha que fizemos a punção, vamos introduzir o dilatador. Esse dilatador é fundamental para abrir um pouco mais o orifício do vaso, da veia, né? Que possivelmente seja subclávia, mas pode ser outra veia profunda. Né? E aí vamos com cuidado, afastando o dilatador e introduzindo o catéter. Esse catéter vai devagar e vamos fazendo uma pressão
e ele vai, então, sendo introduzido na veia profunda, no acesso central. Vemos aí uma certa dificuldade, não está fácil, e não conseguimos introduzir o catéter todo. Tiramos o fio guia e a enfermagem, então, a enfermeira, então, conecta o soro e abre o dispositivo e vamos ver. Não tem refluxo. Não tem refluxo. Então aí nós vamos retirar o catéter. Nós não mantemos o catéter, nós não deixamos o catéter quando não tem refluxo e quando não tem fluxo. Isto é princípio fundamental da normatização desse procedimento. Vamos mais uma punção no triângulo, né, das cabeças da inserção do esternocleidomastoideu. Comprovamos que estamos no vaso, aspirando, introduzindo, e vamos ver aí, opa, pegamos uma artéria, né, puncionamos uma artéria. Então vamos tirar. Esta punção de artéria faz parte das complicações que usualmente podem ocorrer, normalmente sem maiores comprometimentos, né? A enfermagem fica pressionando ali, comprimindo, e vamos para o outro lado, né? Onde tínhamos feito a asepsia, a antisepsia. Anestesia generosa, mais uma vez, e vamos fazer a punção. Devagar, com calma, aspirando, fazendo vácuo na seringa, nós vamos introduzindo lentamente. E vemos aí, fizemos a punção de um vaso, né? Vamos confirmar, não saiu, não foi aspirado o sangue. Passamos perto de novo, mas não confirmou. Não insistimos, não confirmou que está dentro do vaso, nós retiramos a nossa agulha de punção e vamos tentar mais uma vez. Normalmente, 3 tentativas de um lado e 3 tentativas de outro, acho que são suficientes. Em 95% a 98% dos casos, 3 tentativas de um lado, 3 tentativas de outro, se for o caso, nós conseguimos a punção. Não conseguimos do lado esquerdo, vamos voltar ao lado direito, porque o nosso compromisso técnico, profissional, é fazer a punção desse acesso venoso profundo. Nos foi solicitado para fazer esse acesso e vamos então. Nos afastamos um pouco do triângulo, daquele triângulo da inserção das cabeças do esternocleidomastoideu. Vamos um pouquinho mais para o lado e olha aí, conseguimos a punção. Estamos dentro de um vaso. Confirmamos, aspiramos, introduzimos, está dentro do vaso. Vamos de novo passar o fio guia, né, para conduzir aí os nossos catéteres, tanto o dilatador quanto o catéter. O fio guia é passado com uma certa parcimônia, com um certo cuidado, embora tenha a ponta, a extremidade dobrada, assim, romba, mas pode lesar. Neste caso aí, por acaso, o dilatador caiu no chão, né, quando nós mudamos de um lado para outro, introduzimos o catéter sem dilatar o trajeto e o ponto de punção na veia, que não sabemos, aí topograficamente parece ser a subclávia, mas vamos ver. Introduzindo com uma certa dificuldade, não está sendo fácil. Vamos ver aí. Vamos agora conectar o soro para ver se estamos dentro de um vaso. Está difícil passar. Tiramos o fio guia e a enfermagem, então, conecta o soro. Olha, estamos diante de um acesso venoso central. Há refluxo.
né? Então agora vamos fixar o catéter. É muito importante que esse refluxo e o fluxo, consequentemente, seja observado e comprovado no momento da passagem do catéter. Passou o catéter, conectou com o equipo de soro e não veio refluxo, então nós mudamos de posição. Aí vamos para a fixação. Como o catéter nós não conseguimos introduzi-lo completamente, nós fizemos uma fixação com 2 fixadorzinhos, né? Normalmente esses fixadores ficam acoplados um sobre o outro. Mas neste caso, e em alguns casos também que ocorram semelhante situação, de não introduzirmos o catéter completamente, fazemos isso, né? Colocamos um conector na frente do outro e fixamos. Essa fixação é muito importante, que seja firme, para que não haja saída do catéter por qualquer tipo de movimentação do paciente, agitação, durante o sono, viradas no próprio leito, às vezes crises convulsivas. Enfim, são pacientes normalmente críticos que necessitam de ter cuidado, a importância do cuidado na fixação de catéteres e sondas para que não haja nenhum tipo de acidente de saída desses catéteres, porque são catéteres que têm um certo calibre e que a saída deles provoca uma hemorragia considerável. Proximidade faz o curativo. Está aí nosso paciente, confortável, durante esse tempo todo, essa punção demorou acho que uma meia hora, 40 minutos. Ele está confortável, tranquilo, colaborador, não é? E encerramos o nosso procedimento. Vejam que foi uma punção não muito simples, né? Aí demonstrações de várias fixações, tem fixadores de vários tipos, basicamente com aqueles dois fixadorzinhos. Logo a seguir a punção, pedimos o raio-x de tórax, né? Protocolo é fundamental para avaliarmos se houve alguma complicação, como o pneumotórax, no caso, que por via supraclavícular. En este video les he mostrado cuán complicado puede ser la realización del procedimiento. Nosotros por esto tenemos que ver varios tipos de accesos con éxitos y fracasos del procedimiento. Vamos a ver otro acceso de la vena. Nessa aula eu vou falar para vocês de acesso venoso central. E o que nós vamos trabalhar aqui é via subclávia. Depois nós vamos em outras aulas trabalhar os outros acessos aí. Então, em relação à subclávia, o que a gente tem que estar atento? Principalmente a sua posição. Então aqui ela vai ser a junção das veias aqui do braço e essa porção que nos interessa. Aqui depois as jugulares, a jugular externa eu estou vendo aqui, vai dar continuidade para cá, e a interna que fica abaixo aqui do músculo, dessa cabeça lateral do esternocleidomastoide. Então todas essas vão unir com as veias que vêm do lado esquerdo para formar a cava superior. E vão entrar no átrio direito. Esse é o meu objetivo, catéter bem posicionado, ou aqui no início do átrio, ou no meio do átrio direito. Não é nem para descer para a cava inferior, muito menos ir para o ventrículo direito. Então no raio-x a gente vai ver como que a gente faz isso aqui, como que a gente tem uma ideia que isso está bem posicionado ou não. Então esse vai ser nosso segmento referência. E sempre eu vi o ponto que eu vou entrar, eu tenho que medir mais ou menos até em torno do quarto espaço, mais ou menos intercostal, quarto espaço, para ver o tanto que eu vou deixar para fora do meu material, quanto que eu vou deixar, essa que vai ser a minha medida. Antes disso eu tenho que ver as indicações.
todo procedimento tem seu risco e seu benefício. Tem seu risco, seu custo e seu benefício. Então tem que estar bem indicado. Então, as principais indicações: hipotensão refratária, um paciente que está com choque, uso de drogas vasoativas, principalmente noradrenalina, pode a dopamina também, dificuldade de acesso periférico em paciente com medicação endovenosa, medida de débito cardíaco e drogas de uso venoso central. Ou concentrações, por exemplo, vou receber um potássio numa concentração maior, de preferência no acesso central. Contraindicações: infecção no sítio da punção, essa é uma contraindicação absoluta. Discrasia sanguínea, o paciente está com alguma coagulopatia, então tempos de coagulação alargado, plaqueta baixa, ou já usa um anticoagulante, recebeu um trombolítico, por exemplo, um infarto, recebeu um trombolítico naquele momento. Então, se tiver muito alterado, eu vou dar preferência a quê? Eu vou dar preferência à dissecção venosa. Trombose de veia circuncionar. Se tiver dúvida, vou pensar em fazer um Doppler para a gente confirmar. Respeitei as indicações e as contraindicações. Está tudo adequado? Então eu tenho que lembrar dos materiais. Então isso aqui eu vou falar, é aquela máxima que eu falo para todos os procedimentos. Não precisa correria. Eu não posso fazer movimento desnecessário. Então imagina, no meio do procedimento a gente pede alguma coisa, vai lá buscar um almoxarifado. Não. Então eu tenho que fazer uma recapitulação, ver tudo que eu vou utilizar e vou solicitar esses materiais. Por exemplo, esse aqui é um kit que já vem com fio guia, catéter, agulha, seringa, e não basta ter um desse, de preferência dois. O adulto, esse aqui é um 7 Frenches, que é um calibre adequado. Além disso, a gente está vendo aqui a xilocaína também, gaze, luva que eu vou utilizar, soro, material para sutura, seringa, soro também. Aqui a minha OPA, além da OPA, o material para curativo, máscara e o gorro, que é um procedimento asséptico. Vou posicionar o paciente. Então o paciente, aqui agora eu estou olhando na lateral. Como que nós vamos fazer? Então lembrar, o braço tem que estar bem lateral ao corpo e puxei para baixo. Então bem lateral e puxei. E aqui eu vou comprimir. Onde que eu estou apertando aqui? Então nós vamos aproximar aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia melhor. Onde que está apertando? Então aqui eu estou fazendo esse triângulo. Esse triângulo aqui entre clavícula e o músculo peitoral. Vocês podem apertar aí agora em vocês mesmos, vocês vão ver que vocês conseguem localizar muito bem esse triângulo. No ápice desse triângulo é onde eu vou entrar com a minha agulha e direcionar ali para a fúrcula, então acima aqui do externo. Vou direcionar aqui para a fúrcula. Nós vamos fazer a antisepsia sempre partindo aqui do ponto central e afastando progressivamente. Comecei aqui com o degermante, e vou afastando, vou fazendo círculo, vou afastando progressivamente, afastando. Se o paciente estiver confuso, igual essa aqui estava, alguém segura a cabeça dela, pelo risco de infecção. E vamos preparar então um campo. Esse campo aqui, coloquei um fenestrado e vamos colocar mais campo, porque não basta o fenestrado, porque pode cair, pode contaminar. Então vou colocar outros campos aqui. Coloquei um mais baixo, um campo bem grande, e um outro embaixo aqui na minha lateral. Então isso é bastante importante para não termos infecção. Localizo novamente o triângulo, vou fazer o botão anestésico. Fiz o botão, aí vou aprofundando devagarzinho, sempre aspirando antes, aspiro um pouquinho, aprofundo, embaixo da clavícula e puxo um pouquinho, embaixo da clavícula e volto injetando. Clavícula tem que estar, porque às vezes eu vou encostar um pouquinho nela e o periósteo acaba doendo um pouquinho mais, tem que estar bem anestesiado. Mais ou menos 4 ml da xilocaína sem vasoconstrictor já estão suficientes. E aí eu vou ver o material aqui novamente. Aqui os campos, então a lateral está bem protegida.
O paciente está com a cabeça segura nesse momento, que ela estava um pouquinho confusa. O paciente, se estiver muito agitado, precisa ter alguém segurar. E vocês estão vendo o fio guia que está dentro desse sistema. A técnica de Seldinger. Seldinger é sempre que eu punciono e passo um fio guia através da minha agulha. Vamos lá. Vou puncionar o ápice do triângulo. Passei embaixo da clavícula? Passei. Passei agora direcionando a fúrcula. Então estou direcionado. Olha para vocês verem, eu estou bem paralelo. Pegou já a veia. Bem paralelo. Estou encostando nos campos aqui minha seringa. Para evitar ela ficar vertical e fazer um pneumotórax. Não posso apertar muito a seringa na agulha para depois não dificultar essa saída. Tem que segurar muito bem para ela não mudar de posição essa seringa. Aqui eu estava com dificuldade de passar esse fio guia. Olha lá, ia um pouquinho, não ia mais. Ele não estava indo. Dava a impressão que estava, mas não estava indo. Novamente, então a gente não pode ter força. Todo procedimento. Então vou confirmar. Ajusto um pouquinho a posição e puxei. Ó, tá vindo bem novamente. Viro o bisel da agulha um pouquinho para baixo e progrido. Agora está indo bem. Agora passou com facilidade. Não é para ter força, eu preciso ter jeito. Deixo um pouquinho para fora e assim eu puxo minha agulha. Fixo lá para não sangrar, aperto o dedo e aqui está o fio guia. Sempre eu tenho que estar vendo ele aqui de fora, ou ele total ou uma parte dele. O catéter não dá para passar ainda por esse pequeno orifício, então eu vou com esse mais duro aqui que é chamado de dilatador. Sempre segurando a outra extremidade aqui, ó. Segurei e vou rodando. Então eu vou rodando um pouquinho, tanto para puxar quanto para virar, eu vou rodando um pouquinho, horário e um anti-horário. Foi bem? Foi. Dilatou o caminho? Sim. Então eu aperto lá, né? Sempre estou visualizando aqui o fio guia, e aí agora eu vou colocar o catéter nele. Vendo o fio guia, então olha lá, ele não saiu ainda na outra extremidade, então eu vou puxando ele até ele sair lá na outra extremidade. Ó, não saiu ainda, vou puxando um pouquinho mais. E, olha lá, ele apareceu lá na outra extremidade. Seguro o fio guia e vou progredindo o meu catéter. Eu tinha medido mais ou menos 4 dedos para fora, então os 4 dedos ficaram aqui. E testo. Olha lá, ó, o sangue veio fácil. As duas vias já estavam lavadas, a outra via eu já tapei, essa branquinha aqui eu já coloquei um oclusor na porção distal dela, um oclusor que já vem junto. E aqui nós vamos lavar daqui a pouquinho com o soro. Estão vendo que eu não faço aquele teste que muitas às vezes fazem com o soro para conectar o equipo nessa fase. Se está vindo fácil com a seringa é porque ele está bem posicionado. E lembrando de observar a cor, vocês viram como está a coloração desse sangue, está bem mais escuro, sugerindo venoso. Se vem um vermelho brilhante, tem que pensar se não é arterial minha punção. Que é o risco importante aqui, a gente, tanto a artéria subclave quanto o risco de pneumotórax, que são os principais riscos aqui. Vou lavar aquela via. Então aquela via lavei novamente para tirar o sangue que está ali parado e deixo um pouquinho só de soro. Mantenho essa seringa aqui que vai facilitar, vocês vão ver que vai facilitar os meus pontos. Então ainda não conecto a equipo nenhum, fecho ali, já está bem lavado. A outra via já está lavada e com oclusor distal. E vou pegar agora um mononylon do tipo 2 zeros. Vou fazer o meu primeiro ponto aqui agora, que é o que eu chamo, é um ponto em U. Então eu entro ali, lateral, e passo em volta do catéter e exteriorizo aqui no outro lado. Então é importante para a hemostasia. Eu tenho que estar atento com o risco de perfurar esse catéter aqui nesse momento. Então eu vou fazer próximo, mas não tão próximo também. Coloquei do mesmo tamanho os dois fios, vou dando pontos progressivamente e chegando até a fixação dessa outra parte.
Vocês vão ver cada volta, dei a volta dos dois lados, eu vou dar os pontos ali correspondentes. Uma coisa que eu não fiz aqui nesse começo de procedimento, mas eu vou fazer daqui a pouco, que é cortar a agulha. Porque agora, se os dois fios estão do mesmo tamanho, a presença da agulha só me facilita o acidente. Então lá, retiro a agulha. Vai facilitar o ponto ali agora. Pego os dois fios e vou trançando. Então tranço para um lado e para o outro. Faço o ponto, tranço para um lado, tranço para o outro e faço outro ponto. Para eu confirmar se ele está adequado o posicionamento, é o que eu falei para vocês. Então esse aqui não é o raio-x dessa paciente, que vocês estão vendo aqui, tem um tubo orotraqueal, que ela não está entubada, obviamente, vocês já viram. E nós vamos ver o que? Coloquei esse raio-x porque estava vendo bem a carina. Então vem aqui o brônquio. A traqueia vem aqui, brônquio fonte direito, brônquio fonte esquerdo. Então bem aqui, que é a carina. Então essa posição aqui é importante a gente ver onde a porção inferior então desses brônquios. Então, 1 a 2 corpos vertebrais. Então aqui, um corpo vertebral, 2 corpos vertebrais. Então, nessa posição que a gente tem que ficar aqui, de 1 a 2 corpos vertebrais. Então o ideal é que fica nessa região que eu estou marcando aqui, ó, essa bolinha. Então, marquei aqui a carina, que é bem a transição dos brônquios aqui, onde eles dividem. Um corpo abaixo dele, de um corpo a 2 corpos abaixo. Então, essa é a posição. Se eu estiver nesse posicionamento, eu sei que ele está bem posicionado ali no átrio direito. Ele não está nem só aqui na cava superior, nem na cava inferior, e o risco baixo de entrar aqui para a parte do ventrículo. Então, espero que tenham aproveitado aí a passagem do acesso central via. Entonces es una forma de poner la vena subclavia. De todas maneras, como está en inglés, siempre les he dicho, pero el mejor video que lo realizan para aprender las diferentes técnicas es de New Journal of Medicine en lo que es en diferentes procedimientos. Escuchémoslo con calma, ¿ya? This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Evidence suggests that the risk of major central venous line complications, particularly line-related bloodstream infections, is lower when the subclavian approach is used. This video will identify the landmarks and procedure for placement of a subclavian. Según la evidencia estudiada, las menos complicaciones e infecciones en procedimiento de colocación de venas subclavias, de cateterismos venos centrales, se ha visto en venas subclavia. Central line. Specific contraindications for the placement of a central venous line in the subclavian vein include infection of the area overlying the target vein and thrombosis of the target vein, and fracture or suspected fracture of the clavicle or proximal ribs. Coagulopathy, while not an absolute contraindication, should be of greater concern with the subclavian approach because of the difficulty in applying direct pressure to the artery and vein as they pass under the clavicle. To assure that there is the highest level of sterility, the operator should wear a sterile gown and gloves, as well as surgical cap, mask, and face shield. Most of the equipment can be found in commercially prepared kits and should include skin preparation solution, sterile towels or drapes sufficient to cover the entire body, 1% lidocaine, sterile 4x4 gauze, non-luer lock or slip-tip syringes, which are easy to remove from the needle, a number 11 blade scalpel, saline or heparinized flushing solution, a catheter with the appropriate length and number of lumens, a compatible skin dilator, usually 1 French larger than the line, an appropriate sized needle, a guide wire of compatible size, which will pass through the catheter and needle, suture, and a needle driver. There are numerous types of central venous catheters to choose from.
7 French triple lumen catheters of either 15 or 20 centimeter length are most commonly used in adults. For resuscitation or dialysis, large bore catheters are preferable since there is less resistance to flow than the smaller bore types, allowing for much higher infusion rates, although large bore peripheral IVs often allow even more rapid fluid administration than central venous lines. For small adults and children, or for those in whom access to the subclavian vein is difficult, 5 French and 4 French catheters can be used. Como ven, entonces los catéteres centrales son los mismos que se usan en cateterismo de la vena yugular interna. If there are no contraindications, proceed by placing the bed in a 10 to 15 degree Trendelenburg position to decrease the risk of air embolism and to engorge the vein. Turn the patient's head so that the chin points away from the vein. A small roll can be placed under the spine to help make the clavicles more Entonces ponen un rollo debajo de la clavícula de la escápula para que sea más notoria la zona. prominent. Identify the clavicle. The subclavian vein flows just under the middle third of the clavicle. Entonces, como hemos visto en la anatomía, la vena subclavia, si más o menos de la mitad de la clavícula recién aparece. Si funcionas más acá antes, no va a haber nada. De la mitad de la clavícula hasta el esternón. The artery runs posterior and superior to the vein. The middle third begins at the point where the clavicle angles posteriorly and is joined by the costoclavicular ligament. It is only in this middle third that the vein closely approximates the clavicle. Because ultrasonography does not penetrate bone, usage is more challenging than in internal jugular placement. But several articles suggest it facilitates placement. To identify landmarks using ultrasonography, place the probe just proximal to the insertion site. The vein and artery can be distinguished either by the compressibility of the vein or by using Doppler flow to demonstrate pulsatility in the artery. Prepare the area by scrubbing the skin with chlorhexidine for 60 seconds and drape the site. Be sure to include all landmarks within the sterile field. If the patient is conscious, explain that his or her face will be covered, but that breathing will not be obstructed, and that he or she can signal for attention by raising his or her hand. Flush the lumens of the central line with saline or heparin, and ensure that the guide wire threads easily through your needle. Remove the cap from the port through which the guide wire will be threaded. This is commonly the longer lumen. In a patient who is awake or minimally sedated, the skin should be infiltrated with a local anesthetic, such as 1% lidocaine, with a 25-gauge needle to help minimize pain on insertion of the catheter. Using the insertion needle, approach the site at a 30-degree angle to the skin, with the long axis of the needle directed toward the sternal notch. Puncture the skin just lateral to the middle third of the clavicle. Continue to aim toward the sternal notch with the needle tracking just beneath the clavicle, avoiding penetration into the deep tissues of the neck. Typically, the vein is accessed immediately beneath the clavicle, although needle... Entonces se va puncionando en dirección hacia la horquilla externa, manteniendo una presión negativa. Más o menos a la mitad de la aguja se va a absorber sangre. Penetration under the skin may reach several centimeters. An assistant should watch the monitor, looking for signs of arrhythmia during advancement of the guide wire. Arrhythmias indicate that the wire has reached the heart. If arrhythmias occur, withdraw the wire slightly until they cease. After the guide wire has been inserted, withdraw the needle, leaving the guide wire in place. Using an 11-blade scalpel, make a small superficial incision at the entry point of the wire to facilitate passage of the dilator through the skin. Be careful not to cut the wire. Place the dilator over the guide wire, being certain to maintain control of the wire at all times in order to prevent a wire embolism, and advance the dilator 1 to 2 centimeters by holding it close to the tip and rotating it. Be careful not to introduce a bend or kink in the guide wire. Remove the dilator, anticipating increased bleeding. Maintain a grasp on the wire.
A 4x4 gauze pad can be applied to the insertion site to minimize blood loss. Once again, only the wire remains in place. Now, feed the catheter over the guide wire, being certain to maintain control of the external end of the wire before advancing the catheter through the skin. This usually requires that the wire be pulled slightly out of the patient until the external end of the wire extends out of the catheter hub and can be grasped. While grasping the external end of the guide wire, advance the catheter over the wire using a rotating motion. If resistance is met, the track may not have been adequately dilated. Remove the catheter and try again to insert the dilator. Insert the catheter to a depth that places the tip at the junction of the superior vena cava and the right atrium. Remove the guide wire and check for blood return in all ports. Flush all ports, place caps on the hubs, and secure the line in place. Apply a sterile dressing before removing the drape. Obtain a chest X-ray to assess for proper placement and to assure that no hemothorax or pneumothorax has occurred. All sharps should be properly disposed in approved sharps containers. Scalpels should be retracted into their protective sleeves. Needle stick injury can be minimized by using needle lock devices found in most commercial central line kits. Some common problems that can occur during placement of a central venous line. Puncture of the adjacent artery is usually obvious if pulsatile or bright red blood flows into the syringe. However, in patients with hypotension, hypoxemia, or both, it may be difficult to differentiate placement in the artery from that in the vein. The possibility of this complication should be recognized before the wire is inserted. If the catheter is in place and its location in the artery is suspected, the line should be connected to a transducing system. Pulsatility or any pressure higher than 30 millimeters of mercury or approximately 30 centimeters of hydrostatic pressure is probably arterial in nature. Ideally, transduction should occur before the wire is passed and should be performed routinely. If arterial puncture occurs, remove the catheter and place firm, direct pressure on the site for 10 minutes or until there is no further bleeding. Occasionally, air may be aspirated into the syringe. If this occurs, check the syringe to be sure that the needle or catheter and syringe are firmly attached. If so, immediately remove the needle or catheter since there may be a pneumothorax at that site. This is especially important if the patient is having symptoms of increasing respiratory distress. Immediately obtain a chest X-ray and insert a chest tube if necessary. For persistent bleeding at the catheterization site, apply direct pressure and check the results of coagulation studies. Replace blood products as necessary. If bleeding continues, there may be an arterial or venous tear that requires surgical exploration. In any of these circumstances, do not attempt to place the line at the opposite site, since you risk contralateral pneumothorax and further respiratory compromise. If arrhythmias are seen on the monitor, the line may be in the heart, in which case the line will need to be pulled back. By approximating the necessary length of the wire before catheterization and confirming its placement with a chest X-ray, this problem can be avoided. Always be sure to work within a sterile field when placing a central venous line, and to keep the site clean after placement to prevent local or systemic infection. If the wire will not thread through the needle, you may need to adjust the placement of the needle, since it may have inadvertently been advanced during manipulation. If so, adjust the needle and reaspirate to be sure that you are still within the vessel. If you are unable to reestablish blood flow, remove the needle and start over. If the vein has been difficult to cannulate, the presence of a clot in the needle will further complicate assessment of whether the vein has been successfully entered. In this circumstance, remove the needle and flush it thoroughly with saline to clear it before reattempting placement of the line. A sterile dressing should be placed on the insertion site. The dressing should be changed daily, and whenever blood or liquid accumulates or it loses its seal. In order to minimize the potential for infection in the central venous line,
The following precautions should be observed. The number of times the line is accessed should be kept to a minimum. Each time the line is accessed, this should be done under either sterile or clean conditions. The access site should be prepared with an alcohol-based solution. There should be a daily assessment to determine whether the central line is still needed, so that it can be removed as soon as it is no longer necessary. A central venous line is a convenient and often necessary tool in the treatment of the critically ill patient. However, one must always be aware of the potential for infection. Bueno, esos son los procedimientos que quería compartir con ustedes en relación a lo que es el cateterismo subclavio. Creo yo que hemos alcanzado los objetivos para que ustedes puedan tener mucha idea de cómo se coloca el cateterismo, ya sea subclavio o yugular interno. ¿Alguna duda, pregunta, Daniel, Ingrid? Doctor, Sí, dime. este catéter sería lo mismo para alimentación de parenteral. Sí, es el mismo. ¿La misma vía? Es la misma vía, o catéter subclavio o catéter. Por eso tiene 3 vías. Si vos ves, tiene 3 diferentes. Tiene 3 orificios. Uno para hidratación, otro para medicamentos y otro para nutrición para entrar. Así puede funcionar. Ah, ya. ¿Alguna otra duda? Contéstenme a la lista, por favor. Saulo Alex. Presente, doctor. Daniel Cuña. Presente, doctor. Ingrid Freitas. Presente, doctor. Lisette Terceros. Presente, doctor. Marcos Timoteo. Presente, doctor. Bueno, chicos, eso sería todo. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy bien. Doctor. Muchas gracias, doctor. Buen día. Buenos días. Dime. ¿Cuál es la diferencia del catéter para la vena yugular interna y de la subclavia? Los dos son cateterismos centrales, pero no siempre existe la posibilidad de que el paciente tenga un cuello largo o se pueda cateterizar yugular interna. Entonces es una alternativa. Es como decir poner a la mano derecha o a la mano izquierda. Solo es una alternativa. Ya, doctor. Gracias. Que les vaya muy bien.